Salve, salve investidores. Bom, vou mostrar um pouco do nosso projeto Quant, que é um trade baseado em dados, onde através de movimentos de preço e padrões analisados, nós identificamos os principais pontos de volatilidade, ou seja, é o que o trader precisa, né, para fazer suas operações, ele precisa de volatilidade. E aqui nós já definimos o nosso ponto de entrada, seja na operação de compra, seja na operação de venda, né? Então, no final do fechamento, eu tenho publicado esse artigo num grupo para membros, né? E os membros têm acesso a esses principais pontos de volatilidade. Então, vamos mostrar o estudo que foi feito ontem para o pregão de hoje e a operação que aconteceu. Então, aqui nós temos o fechamento, né? Então, o mercado tinha fechado nessa região dos 123.760. E pro próximo dia, né? Então vamos voltar aqui no gráfico. Nosso estudo era esse. Então o pregão fechou ontem dessa forma. E ontem eu publiquei esse artigo no grupo com esse seguinte estudo, né? Então aqui no nosso estudo, na nossa análise quant, nosso trade quantitativo baseado em padrões de movimento de preço, onde nós identificamos os principais pontos de volatilidade. Então os principais pontos de volatilidade para o dia de hoje, através do nosso estudo, foi definido dessa forma. Então, na compra, o rompimento dos 124 mil, preços acima de 124 mil pontos, ele gera volatilidade e aí você entra na ponta compradora. Em contrapartida, perdeu 123.530, a volatilidade aumenta e a pressão vendedora acaba acontecendo. Então aqui nós temos o estudo de hoje, né, para o pregão de hoje, mas foi publicado ontem. Então ontem o gráfico era esse, né, e os membros tiveram acesso a esse estudo, comunidade fechada, enfim. Então explicar um pouco do conceito, né? Então aqui nós temos gatilho de compra, o alvo, nosso alvo estava aqui nessa região dos 124.581. E em caso de venda, o nosso alvo aqui no 122.947. Então o que acontece? Nós temos esse alvo pré-estabelecido, independente do candle que está se formando, certo? Então teve preço acima dessa região, nós entramos na compra e com o alvo nessa região ou até acima. Então é recomendado sair da operação quando chega no alvo ou acima do alvo. Por mais que o mercado tenha tendência, enfim, os preços acabam, né, indo a favor da tendência, mas acima, no caso da compra, acima do alvo da compra, é recomendado procurar por saídas da operação e colocar o lucro no bolso. E no caso da venda, a mesma coisa. Então, venda chega no alvo, nós temos o alvo. Abaixo do alvo, é recomendado também encerrar as operações, né? Porque o mercado é volátil, enfim. Muitas vezes essa tendência está forte e o trade até entra e está ganhando dinheiro, né? E ele se apega a isso e continua no trade. E é aquele momento em que o trade, né, a tendência acaba, o trade acaba, né, devolvendo todo aquele ganho ou todo, né, todo aquele ganho que ele teve, seja na ponta compradora ou na vendedora, né, e aí muda a tendência, enfim, ele acaba saindo de uma operação vencedora para uma operação perdedora, né, ou até saindo no 0 a 0, enfim, ele sai do stop, fica com aquele sentimento de podia ter saído e tal. Então aqui, nesse nosso trade quantitativo, nós já temos já o alvo de entrada e o alvo de saída, enfim. E se você é novo no canal, tem mais de 156 episódios no nosso podcast, onde eu mostro essas operações, enfim, os trades que nós fizemos durante o pregão. E eu explico um pouco mais desse conceito para vocês, né? Então vamos lá. Compra alvo e depois, né, venda alvo também. E o que aconteceu no pregão de hoje? Ele veio testar essa venda, mas não foi acionado. Mais um teste. Não perdeu a volatilidade, ou seja, nessa região que eu chamo de range, é uma zona morta. Aqui eu não procuro por operações, tá? A nossa entrada ela se dá
no acionamento dessa volatilidade. Então aqui está sem volatilidade nenhuma. Então ele começa, oscila, um pouco de queda, mas sem nenhuma volatilidade. Mas repare que ele já foi formando uma região compradora, né, antes mesmo de acionar o nosso gatilho, né. Depois ele aciona a compra, stop essa compra. Então quando o preço fica abaixo dessa linha da compra, é o stop da operação, né? Então não é recomendado você atuar na ponta compradora. Então entrou, eu espero o fechamento do candle para confirmação. Mas se você já entrou no rompimento, aqui você já seria estopado, certo? Então vamos lá, ó. Aqui acionou a compra e chega no alvo. Chegou no alvo, deu venda, lembra? Entrou na compra, chega no alvo, recomendado a saída da operação. E olha o que acontece. Foi venda. E aí ele perde essa volatilidade, ou seja, tem gente procurando por compra aqui, não deu mais compra. Por quê? Ó, a volatilidade para compra foi perdida. O preço está aqui, ó. Inclusive testando a média de 50, enfim. E é o que acontece, ó. Ele volta para dentro do range, ou seja, sem volatilidade nenhuma. Aqui ele já perdeu a volatilidade. Então a compra ela foi rápida. Essa compra ela se deu aqui por volta das 10 horas, né? 10 horas aqui foi dando a compra. Poderia entrar aqui, ó, nesse fundo que foi formando no teste da venda. Sim, você poderia entrar aqui, pegar 700 pontos. Mas da compra até a venda deu cerca de 500 pontos. Então hoje foi um trade de 500 pontos apenas. Mas, seguindo o nosso conceito, você já garantia esses 500 pontos de ganho. E vamos lá. Aciona a venda. Pode ver que o preço até stop essa venda. Depois aciona de novo. E aí veio até o nosso alvo. Então, ó, você entrou vendido, o preço fecha acima, você já sai, você foi estopado. Por quê? Porque a volatilidade para a venda foi perdida. E nesse caso aqui, ó, acionou a venda. E aí ele veio buscar o alvo, também 500 pontos. Então quem entrou na ponta compradora e na ponta vendedora, eu consegui fazer esse trade hoje, nas duas pontas, você acaba tirando 1000 pontos de ganho. E o mercado hoje, ele apesar de ter essa alta no início, né, ele por enquanto está tendo essa queda aí de 0,48, enfim. Chega no alvo, abaixo do alvo, lembra que eu falei? Recomendado a saída da operação. Você já sai dessa operação e garante seu ganho, né? E por enquanto o pregão ainda está rolando, enfim. Ele veio aqui, ó. Entrou força compradora, abaixo da média de 400 períodos. Enfim, eu uso as médias de 9, 50, 200 e 400. Né? Então, esses pontos de volatilidade, eles já foram traçados, independente da notícia, independente do padrão de candle que está se fazendo. Mas repare que o candle acaba convergindo para essa volatilidade que foi acionada. Né? Então, preço acima, vol alta, chega no alvo, corrige, devolve, aciona a venda, vem no alvo, chega no alvo, corrige, enfim. Então esse é um pouco do nosso trade quantitativo, um trade baseado em dados. E eu convido vocês a conhecerem um pouco mais do projeto no nosso canal, enfim. E vocês vão ver que esse trade ele é extremamente eficiente, porque nós já temos o ponto de volatilidade. Então esses são os pontos de volatilidade. Pode testar, enfim, no gráfico de vocês. Então quando o pregão inicia, né, quando os preços ficam nessas linhas, né, aciona essas volatilidades, né, seja na compra ou na venda, aí há um aumento de vol. Abaixo disso fica sem vol, enfim, então sem volatilidade você acaba, né, não tendo trade. Então esse é um pouco do nosso conceito quantitativo, um trade baseado em dados. O link para se tornar membro está na descrição do vídeo. Enfim,
você tem interesse, você faça a sua solicitação através do link do Telegram que está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um trade baseado em dados. E se você é novo no canal, gostou do conteúdo, se considera inscrito, enfim, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos investidores. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Termino o vídeo por aqui e fiquem na paz.